Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer sentido para você. Afinal, essa aula está sendo gravada como é, material de referência e revisão para os alunos matriculados no curso. Nessa aula de hoje, inclusive, os alunos matriculados eles submetem os modelos, né, e eu vou fazer a revisão desses modelos baseado nas métricas de entrega que a gente vai pedir, né, como trabalho, e também nas medidas de qualidade que a gente está pedindo no processo. Tá? Então, né, o objetivo aqui é dar feedback para os modelos, né, e também poder informar sobre questões técnicas que fazem parte da avaliação. Aqui eu tenho um modelo do Matheus Brito, que é ele mandou como Airship, é um Zeppelin, né? Visualmente está interessante o Zeppelin, né? Ele mandou as referências juntos, isso aqui já é uma coisa bem legal, porque eu preciso realmente da referência para entender se o modelo está alinhado, né? Então, é bom saber que na hora que eu estiver avaliando os modelos, isso aqui é um dos critérios, né? A imagem de referência existir dentro do arquivo de Blender, né? E ela está funcionando, né? Ela não aparecer totalmente cor-de-rosa, né? Aqui, outro critério de avaliação que eu vou observar é a nomenclatura das coisas, tá? Então, existe aqui já um problema, existe um objeto chamado cilindro, isso não é um cilindro, né? Então essa nomenclatura está errada. A gente pede como critério de avaliação que as coisas sigam um padrão de nome definindo a coisa e definindo a característica. A mesma coisa que você vale para a malha. Então, se entregar os modelos sem nomear, a gente desconsidera. Outra coisa que a gente desconsidera é o uso de modificadores. Isso aqui está vetado no nosso trabalho de entrega. Vocês não podem usar essas ferramentas por enquanto. E eu explico por quê. Esse modelo aqui, ó, por causa desse modificador, esse modelo aqui, se eu for ligar as estatísticas de modelo, ele está com 11 mil triângulos já, por causa desse modificador. Se eu remover esse modificador, ele vai cair para 2 mil triângulos. Então, esse modificador está pegando um modelo de 2 mil triângulos e está multiplicando ele 5 vezes. Ele está 5 vezes mais pesado do que o que se pretende. Eu não passei o conteúdo desse modificador e também é importante que a gente use ele em formatos mais leves, né? Ou seja, se a gente fosse usar ele para jogo, a gente provavelmente usaria ele com no máximo uma divisão. E a princípio, o que a gente quer é que vocês aprendam a fazer a forma apenas com os cortes, né? Então, se você vai usar um modificador, você tem que lembrar que no motor, esse modificador vai ser aplicado e que a contagem de triângulos vai interferir. Então, infelizmente, isso aqui não pode ser usado. Eu vou pedir para que o aluno refaça isso aqui, levando em conta apenas as ferramentas que foram passadas, né? Ou se ele for usar isso aqui, que ele observe a boa conduta que nossa aula pede, ou seja, ele deveria ter aplicado esse modificador e ter conferido se esses cortes não estão excessivos. Olha um outro problema que esse modificador vai gerar para mim. Esse modificador está fazendo essa forma aqui, ó, estrelada. Então, isso aqui também vai ser um problema para a nossa modelagem. Então, por enquanto, eu preciso que vocês tenham. Vai ser um pouco mais difícil modelar, mas eu preciso que vocês aprendam a ter controle sobre a modelagem. Então, a gente não vai aceitar modelos que tenham modificadores, tá? Isso seria uma outra remoção de ponto. Além disso, existe aqui ó, uma face com mais de 4 lados, né? A gente pode usar a ferramenta de seleção para descobrir isso aqui, né? E falar, eu quero achar seleções com mais de 4 lados. E ele vai falar assim, ó, que existem duas faces que têm mais de 4 lados. Essas faces elas não podem ir para o jogo, porque elas não vão gerar uma geometria previsível. Então eu vou apagar essas duas faces aqui, ó, e vou pedir para o Matheus refazer esse modelo, criando os cortes e arredondando ele mesmo, o que não vai ser difícil, o modelo dele não está difícil de fazer esses ajustes aqui, e vou pedir que
nessas extremidades aqui, ao invés de usar um NGON, que ele faça o uso, vamos pegar aqui, grab em x, grab x, vou dar um scale aqui, né? Vou dar um outro extrude aqui, ó, também usando o x como referência, e aqui eu vou usar a ferramenta de merge, né, no centro. Ele vai gerar uma ponta muito mais previsível para mim, né, muito mais apropriada para mim. Tá? Então, eu vou pedir que o aluno faça, né, todos os alunos que estão matriculados no curso, que eles façam, na verdade, os modelos utilizando apenas as ferramentas que foram passadas no curso, né, ou se eles forem usar outras ferramentas, que eles entendam que a aplicação desses modelos tem que ser balizada pelos critérios de avaliação da disciplina, né? Então aqui, ó, eu tenho um outro problema aqui, ó, também vai ter um NGON aqui, ele além dele ser um NGON, ele é interno, né? Então, ou seja, eu tenho uma face com mais de 4 lados, né? Então eu vou apagar aqui essas faces e eu vou posicionar isso aqui nessa pontinha aqui, né? Acho que posso até fazer um pouquinho maiorzinho assim para poder ficar saltado, tá? Lembrando que as coisas têm que estar nomeadas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cone, isso não é o que a forma representa, tá? Aqui a gente já tem uma relação de parentesco, né? Aqui, ó, nenhum desses elementos é nomeado. Então, Mateus está aí? Mateus, ele está presente. Mateus, a preocupação de manter o nome, então, por exemplo, aqui, ó, meio roda, tá? Não precisa dar, não, meio roda. Com maiúscula, tá? Separando. Eu costumo tirar muito ponto para cada coisa não nomeada, gente. Então, não se arrisquem, não. A redução de ponto por objeto não nomeado é muito grande, tá? Eu não ligo de você fazer a modelagem desses elementos separado, porque facilita bastante, tá? Mas é bom lembrar que todas essas peças aqui, ó, todas essas peças aqui, elas fazem parte do mesmo asset, tá? Todas essas asas aqui, ó, que você criou, elas fazem parte do mesmo asset, né? Então, elas estão todas fazem parte de um asset só chamado Zeppelin, né? Então, eu preciso de uma organização melhor, porque na hora de eu levar isso para a Unity, eu vou precisar, na verdade, de um objeto Zeppelin. Eu não vou ter vários objetos aqui, né? Eu vou ter um objeto só. Então, provavelmente, eu ainda vou querer juntar todos esses objetos num único objeto no final, tá? Para facilitar realmente o procedimento. Deixa eu perguntar, você já modela, você tem experiência com modelagem? Você já modela, já mexe com Blender há algum tempo? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, olha só. Isso aqui como estratégia para criação tá bala. Eu gosto disso aqui como estratégia para modelagem. Modela a asa separada, você sabe direitinho como é que ela tá, a posição que ela tá. Isso aqui, ó, como estratégia de modelagem é muito legal. Você pode fazer isso, tá? Como estratégia para levar para o jogo já não é tão interessante, mas isso é etapa, tá? Uma coisa que você fez aqui, ó, foi uma relação de parentesco. Isso aqui é bem interessante que você tenha feito essa relação de parentesco. Mas, de novo, se a gente fosse pensar na relação de parentesco, ela deveria incluir o processo inteiro, não é? Se a gente fosse pensar em relação de parentesco, então esse balão ele não mandaria em todo mundo, ele não seria o pai de todo mundo, né? Então, se for usar uma relação de parentesco, ela deveria fazer algum sentido também, tá? Eu vou pedir para que você só faça peças avulsas na entrega final, é, se você organizar isso em coleções muito objetivas, ou seja, que eu possa ver que isso aqui representa um asset, né, representa um único objeto de jogo, tá? Então isso eu vou pedir
para que você faça, mas que o ideal é que todos esses objetos aqui, ó, eles no final eles sejam unidos, né? Eles sejam unidos em um objeto só, que vai ser o objeto Zeppelin, né? Então isso inclui as rodas. Eu pedi que você renomeie todas as peças, tá? Todas as peças eu pedi que você renomeie elas aqui, ó, usando o padrão que eu estou pedindo, tá? Aproveita para renomear as referências também, tá? Então, aproveita para renomear. Você renomeou uma e não renomeou a outra. Então, sempre mantenha a organização, tá? Eu removi o Enigon de uma peça, mas eu não sei se tem esse Enigon em outras peças, tá? É, a gente vai ver depois, tá? Outra coisa que você pode fazer na hora que você estiver modelando é tentar acompanhar melhor a forma das coisas, né? Então, se você tiver um conteúdo que é muito interno no modelo, ou seja, está muito enfiado dentro do modelo, esse conteúdo não vai ser visto pelo player, então a gente não precisa dele, tá? A gente só precisa do. Deixa eu apagar esses vértices aqui. A gente só precisa do conteúdo que vai ser visto pelo player, né? Ou seja, só as peças que o player vai ver. Então, eu vou pedir que você faça as coisas mais alinhadas, ou seja, menos enterradas e mais alinhadas com a superfície, tá? Isso é uma outra coisa que vai ajudar demais o seu modelo. E outra coisa que eu vou pedir é que os cortes internos, eles mais ou menos sigam a forma, né, que você está representando, né? Então, isso aqui é uma curva estufada, então a gente pode tentar fazer isso ser uma curva estufada também, tá? Isso ajuda demais a gente enxergar o que está sendo modelado. Né? A mesma coisa aqui, ó, se eu observar aqui o meu encaixe, ele está bem mais preciso agora. Né? Eu quero que esses cortes internos aqui, ó, eles façam um design agradável também, né? Ou seja, que eles pareçam um pouquinho mais alinhados e um pouquinho mais opa, que eles sejam um pouquinho mais regulados. Então, essa direção dos cortes aqui, ela também é importante, tá? Ela também é importante, né? Então, só para ir fixando isso para vocês, né? Primeira coisa que eu falei é que a gente não pode usar modificadores, então modificadores, eles ficam nessa aba aqui e eles não podem ser usados. Eu também comentei que Enigon, que são faces com mais de 4 lados, né? Faces que tenham mais de 4 vértices no modelo. Eles não podem ser usados, tá? Então eu vou pedir para que vocês fiquem atentos com isso, tá? Outra coisa que eu estou pedindo para vocês é fazer cortes que sigam a forma, né? Foi o que eu falei aqui agora, cortes que sigam a forma, né? Outra coisa que eu vou pedir para vocês conferirem a orientação de face, tá? Então, na hora que vocês terminarem o modelo, liga a orientação de face e confere o que que tiver vermelho aqui, ó, vai dar problema no jogo, né? Isso aqui é uma normal invertida, né? Então, em jogo, isso vai parecer que está do avesso, né? Ele vai parecer que está do avesso. Então, deixa eu voltar aqui com o meu. Então, todas as peças que tiverem vermelhas, eu vou pedir que vocês façam a inversão das normais dela, tá? Isso a gente vai em mesh normais e pode flipar elas, né? Então, tudo que tiver com a face vermelha, a gente vai fazer esse processo aqui, tá? Mesma coisa que eu fiz naquela peça lá, tem que ser feita nessa daqui, né? Ou seja, o procedimento que eu fiz ali é o mesmo. Deixa eu tirar aqui minha orientação de face, mesh, normais. Vamos dar um flip, né? E aqui, ó, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que não está acompanhando tão bem a estrutura do Zeppelin, né? Eu recomendo que a parte que está muito enterrada ou a parte que não está fazendo, não está se fazendo visível, né? Talvez que ela seja realmente eliminada
que a gente trabalhe principalmente com o que é visível para o player, né? Ou seja, o que é visível para o jogador. Né? Então a gente vai fazer um alinhamento muito mais próximo aqui, né? Muito mais próximo da superfície. Né? Vai ficar mais fácil de editar. Vai ficar mais fácil de editar. Né? E se você puder acompanhar a forma nesses cortes aqui, né? Por exemplo, esse corte central aqui, né? Se ele puder acompanhar essa forma aqui, eu acho que a gente vai ter um acabamento melhor, tá? Então, isso vai dar um acabamento mais apropriado, no final das contas. Em X e Y. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai observar no modelo. Eu estou fazendo só como forma de exemplificação, né? Então, eu provavelmente teria que fazer nesse aqui também, né? Provavelmente vou ter que fazer nesse aqui também. Eu vou observar mais uma coisa aqui, ó. Isso aqui está rotacionado 90 graus. Na verdade, se eu olhar de frente, ó, eu estou olhando de frente aqui, ó, mas eu não estou vendo a frente do meu Zeppelin. Ou seja, olhar de frente não está me mostrando a frente do Zeppelin. Então, minha sugestão é que o objeto seja rotacionado, né? Ou seja, todos os objetos aqui, ó, vamos selecionar todos eles, sejam rotacionados 90 graus aqui, ó, né? Nessa visão aqui, e que essa rotação seja aplicada, né? Então, eu vou pedir para ele aplicar a rotação desses objetos para que a rotação fique marcada como zero. O mesmo vale para a escala, tá? Isso aqui, ó, para o jogo, o tamanho real disso aqui é tudo vezes 1. Então, no jogo, ele vai resetar esses valores aqui, ó. E se a gente olhar aqui o objeto, ele foi totalmente deformado. Então, todas as escalas que vocês criarem no modo objeto, toda escala que tiver variando aqui, ó, vocês vão também aplicar essas escalas para que não haja uma diferença entre o que você está vendo aqui e o que o motor está enxergando, tá? Então, a mesma coisa, eu vou dar um apply e vou aplicar a escala dos objetos para que a gente possa ter os objetos com a estrutura sempre com a escala de 1 e sempre com a rotação de 0, porque esse seria o estado de repouso do meu objeto. Vou entrar aqui, selecionar esse objeto aqui, vamos ver ele de pertinho. Ó, de novo, a gente tem outro N-gon aqui, além da normal invertida, mesh, normal, flip. Eu vou selecionar essa face aqui, ó. Eu vou apagar essa face, ela não pode estar existindo aqui. Outra coisa, olha quanto modelo tem dentro desse espaço aqui, ó. Eu vou mover isso aqui para que ele fique só um pouco encaixado. Essa face também ninguém vai ver ela, eu posso apagar ela. Eu só preciso ter as faces que vão ser vistas pelo player, tá? Toda face que não for ser vista pelo player, ela não precisa existir, tá? Então essa face que está interna também, ó, se a gente pegar o nosso modelo aqui, né? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Vamos entrar lá dentro. Olha quanto dessa peça está para dentro do meu Zeppelin. Então eu vou mover isso aqui também em X, deixar só o suficiente para estar encaixado e vou apagar essa face interna aqui. A gente não pode ter essas faces internas. Então aqui eu vou dar um extrude, merge at center, dar extrude, merge at center. E aí eu vou ter só triângulos fechando essa forma, tá? Eu imagino que a roda vai ter também, né? Os N-gons, eu estou supondo que ela vai ter também. O cilindro aqui da roda vai ter o mesmo problema, tá? Então, em todos os lugares que tiverem isso aqui,
é importante que vocês arrumem, tá? Eu estou apagando isso aqui, né? E estou reconstruindo, né? Selecionando isso aqui, dando um extrude e merge at center, né? Mesma coisa, selecionar isso aqui, vou apagar a face, selecionar isso aqui, dar um extrude e um merge at center, né? Então, dessa forma eu vou ter esse corte aramado aqui e isso vai dar menos erro no motor, né? Eu imagino que se eu encontrei um problema em uma peça, eu posso ter encontrado esse problema em outras peças, né? Então, se a cabine, se eu encontrei na roda, então provavelmente eu vou encontrar em todos os suportes de todas as rodas. Se eu encontrei isso na asa, eu vou encontrar isso em todos os elementos aqui, né? Então aqui, ó, vamos lá, vamos tirar o meu raio-x aqui, ó, mesma coisa. Isso também é um N-gon, ou seja, também é uma face com 16 vértices, e isso também é uma face que ninguém vai ver, ou seja, também é uma face interna. Também é uma face que está muito, uma estrutura que está muito enterrada dentro do Zeppelin, então eu posso apagar essa face aqui e ninguém vai saber que essa face foi removida, né? Então todos esses ajustes são importantes, tá? Obviamente que vocês estão aprendendo isso agora, eu não estou condenando ninguém por cometer essas falhas, tá? Não existe, não é um juízo de valor, pelo amor de Deus, Matheus, não entenda isso como juízo de valor ou crítica. Isso são só observações que, uma vez que você apresentou esse modelo, quais são as coisas que têm que ser tratadas para que a gente considere essa modelagem finalizada, tá? A primeira entrega, ela não precisa estar colorizada, tá, gente? A primeira entrega vocês não precisam colorir os modelos, mas essa parte de modelagem ela precisa estar mais alinhada, né? Então, esses ajustes que eu estou fazendo aqui, eles têm que estar mais bem feitos, tá? Então, eu vou pedir que o Matheus faça todos os ajustes. Observa que praticamente não tem que refazer o modelo, tá? É só ajustar o modelo, não tem quase nada a ser refeito aqui por enquanto, tá? Eu também quero conferir. Ó, isso aqui está muito enterrado, gente, está quase desaparecendo. Eu também vou pedir para ele ficar atento. Isso aqui, ó, é muito interessante, ó. Isso aqui é uma coisa que é um N-gon, ó. Isso aqui ou é um quad? Ó, isso é um quad, ó. Isso aqui tem 4 vértices, ó. Então isso aqui é um negócio que poderia ser feito assim, tá? Essas faces aqui eu não preciso delas, porque elas vão ser enterradas dentro do meu modelo, mas isso aqui é interessante. É um design interessante, é um bom uso do quad, na verdade, ó. Isso ficou legal. Achei criativo o uso do quad aqui, né? Então, é interessante. Então tá bem próximo, tá? Tá bem próximo de arrumar e finalizar, tá? Então é um negócio que tá bem próximo. Talvez tenha que trabalhar um pouquinho mais na forminha arredondada, né? Principalmente onde a distância dos cortes talvez tenha ficado muito grosseira, né? Então talvez eu tenha que fazer um arredondadinho por minha conta aqui, né? Talvez a mesma coisa eu queira fazer nessa parte mais esticada do modelo, né? Talvez eu queira fazer um pequeno ajuste. Mas é importante que vocês demonstrem esse controle da malha, tá? É importante que vocês demonstrem esse controle da malha, né? É o que a gente está procurando aqui como acabamento ideal para jogo, tá? É importante que vocês demonstrem boa organização da estrutura, né? Então, tudo que vocês criarem é importante que tanto o objeto quanto a malha estejam nomeadas, né, todas seguindo o mesmo padrão. Então, se você criou um objeto roda, vai criar tipo Opa, roda? Que isso? Cadê meu R? Roda, né? Então, mesma coisa, meio roda, tá? Suporte da roda, mesma coisa. Então, todos os ajustes que eu pedi têm que ser feitos. Ó, o suporte da roda tem o mesmo problema de estar muito inserido aqui dentro, então dá para fazer um ajuste melhor disso aqui, né? Aqui, ó, a turbina direita tá. Ah, boa, boa, boa. Já vamos ver como é que junta as partes, né? Lembrando que se isso é um objeto de jogo, gente, se isso é um objeto de jogo, se você vai entrar no jogo com um objeto só, é interessante juntar todo mundo. Mas é legal, antes de você juntar, Matheus, é legal você fazer esses ajustes, tá?
Eu vou quero fazer ainda uma outra conferência aqui. Eu quero ver se tem vértices sobrepostos, tá? Então eu quero conferir se os vértices, se tem algum vértice que está sobreposto. Então eu vou apertar um merge por distância e vou conferir nas minhas peças, merge por distância, se tem algum vértice sobreposto. Mas parece que não, parece que está limpinho, isso é bem legal. Aí, ó, limpinho. Ah, é tão bom quando o negócio tá arrumado, gente. Tão bom quando a gente pega o negócio. Ó, para juntar todos os objetos aqui, ó, deixa eu desligar a referência aqui, seu R. Tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo, Alice. É para isso que a gente grava. Airship. Top, top. Deixa eu renomear isso aqui, né? Eu vou desligar a referência por enquanto, tá? E aí, Matheus, vou desligar também o meu orientação de face, porque eu já arrumei, eu acho que eu já arrumei, né? E aí o que acontece? Eu vou selecionar todos os objetos, tá? Então eu vou dar um select all. E vou selecionar por último o objeto que eu quero que receba todo mundo, tá? Então, por último, eu vou selecionar qual objeto que vai ser o objeto principal, né? Isso é legal pensar às vezes na origem, né? Qual a origem que vai ser a origem central do objeto, né? Eu vou ao objeto e vou usar o comando join. Quando eu usar o comando join, todas as peças vão passar a ser um único objeto. E isso vai ajudar muito na hora da entrega, tá? E também na hora de fazer o formato para o jogo, né? Que é o FBX, né? É, deixa eu colocar aqui um select box. Na hora de fazer o FBX, ele vai falar, beleza, isso aqui é um objeto no jogo. Então isso vai facilitar bastante, tá? Mas aí, o macete é esse, é você selecionar todos os objetos e deixar a seleção destacada ou a seleção final, né, fazer a seleção destacada ser o objeto que você quer que receba todo mundo. A gente tem um nome para isso no Blender, tá? A gente chama isso aqui de Active Element, né, o elemento ativo ou objeto ativo, né, e ele é geralmente o que está com o azul claro aqui, ou com o nome destacado aqui, ou com o laranja mais forte aqui. Beleza? Deu para entender isso aqui? Vamos lá, join. E olha que mais fácil que é a vida, né? Mas, de novo, eu recomendo que você faça esse join depois que você fizer todos os ajustes em cada uma das peças, porque as peças isoladas, elas são legais, a sua estratégia é boa para poder realmente finalizar bem cada peça. Então, se você puder limpar as peças primeiro e conferir, tirar os enigons, conferir as normais de cada peça antes de dar um join, é muito bom, porque aí você vai ter menos trabalho, beleza? Mas, cara, já funciona, honestão. Se fizesse ajustes, pode pôr o modelo no jogo que ele funciona, tá? É, então, apesar de tudo que eu falei, que são ajustes, de novo, que vocês estão aprendendo agora, não tem porquê, não teria nem como você saber todos esses ajustes sem me submeter o modelo, tá? É normal que nos primeiros modelos vocês tenham que fazer o ajuste posteriormente, né? A gente não consegue, no nosso tempo de cronograma, né, de semestre, não é possível que eu passe ao mesmo tempo a modelagem e os ajustes de modelagem, então não é possível também que vocês modelem já tudo acertando tudo, né? Então esses ajustes eu vou pedir que vocês façam para etapa de entrega, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre os ajustes, tem uma playlist sobre esses ajustes, tá? É, então, esses ajustes todos que eu falei, eu fiz uma playlist sobre eles, tá? Então tem uma playlist aqui e eu deixei isso também no Canvas, no curso, mas eu vou deixar, na verdade, o link no vídeo, né, para essa playlist, né, que é a playlist de ajustes de modelo, né? Então, aqui vai falar sobre o que eu falei de versos duplicados, n-gons, sobre coisas que podem estar escondidas, como é que se revela, como é que se arruma as normais,
como é que você ajusta a origem, como é que você aplica rotação em escala, como é que você aplica dimensões, como é que você junta ou separa objetos, tá? Então essa playlist ela vai ser útil para vocês, né? Ela inclui como é que põe as imagens dentro do Blender, né? Algumas coisas mudaram, às vezes a nomenclatura de leve, né? Mas aí é só vocês me perguntarem que vocês sentirem a diferença. Se eu não me engano, o pack mudou de imagem para recursos, né? E o merge mudou de Alt M para M, né? O atalho. Mas isso aí a gente pode retocar até os comentários, tá? E aqui eu tenho aulas de exemplo de eu corrigindo modelos, né? Mas aqui até coleções seria a parte importante para a gente, tá? Então caso vocês queiram revisar isso, tem as aulas separadas, beleza? E obrigado por mandar o modelo, tá? Toma cuidado agora com ele, né? Fazer esses ajustes que você já vai ter um dos 10 modelos para entrega, se você fizer esses ajustes, você já vai ter um já garantindo que ele tem os pontos, né? E que ele vai ser avaliado na totalidade, tá? Eu arrumei tudo? Arrumei, né? Eu não sei se eu arrumei todos os Nigons, na verdade. Deve ter algum Nigon que eu deixei para trás, né? Mas aí, para localizar o Nigon, eu posso vir aqui no select por aspecto, né? E aí ele vai me falar quantas faces. Ainda tem 3 faces aqui, ó, que são Nigons. Eu tenho 3 faces que são Nigons. Eu achei 2 aqui, ó. Então deixa eu arrumar essa aqui de baixo aqui, ó. Eu vou apagar essa face. E aí eu vou reconstruir aqui usando apenas quadrados, né? E ou quadrados e triângulos. Eu acho que aqui no caso eu não vou conseguir fazer só com quadrados. Eu vou ter que fazer com quadrados e esse final aqui eu vou ter que fazer com um triângulo, né? Esse aqui eu posso fazer igual eu fiz os outros objetos, apagando a face e dando um extrude com merge no centro, né? Eu imagino que nessa turbina, o outro lado da turbina, isso, X faces, extrude, merge at center. Então agora eu tenho, vamos ver se eu acertei. Vamos dar um select por traço, né, por aspecto, faces by sides. E aí, ó, ele não achou nenhuma face com mais do que 4 lados. Então esse modelo não possui mais N-gons, não tem normal invertida, provavelmente não tem vértice duplicado, porque eu estava olhando os modelos estavam realmente muito limpinhos. Não possui modificadores, possui escala em 1, rotação em 0, né? A origem dele está num lugar interessante, que é no centro do objeto, né? Então, na hora de animar isso no jogo, né? Na hora opa, deixa eu vir aqui. Na hora de animar isso no jogo, ele vai provavelmente mexer num lugar legal, né? E é isso aí. Eu acho que a gente tem um bom começo aqui no modelo do Matheus. Na sequência, deixa eu ver se alguém mais mandou algum modelo aqui na nossa passatempo. A gente tem o modelo da Alice. Da Alice, ela refez a cama. Então, para quem assiste nossa aula igual novela, né, e vai vendo elas no playlist, talvez lembre da cama da Alice, foi o primeiro modelo que ela mandou, e ela mandou para mim a cama refeita, que visualmente já está bem mais bonita, né? Visualmente ela está bem mais bonita, né? Então, já é legal. Ela não está nomeada ainda como eu gostaria, então ainda falta lembrar de nomear o mesh, né? E aqui, ó, é interessante, mas essa solução é um pouco perigosa, tá? Ela é interessante, mas ela é um pouco perigosa. O número de cortes é tão excessivo que em alguns lugares fica difícil de editar, né? Então, de novo, a ideia é interessante, mas os cortes eles estão um pouco excessivos. Se for possível limpar alguns deles,
eu ia preferir, né? Ou pelo menos alinhar eles melhor. Então, se a gente pudesse pelo menos alinhar alguns deles. Aqui eu estou usando grab duas vezes para dar um slide, né? É, e aqui, ó, tem umas faces aqui, ó, igual, por exemplo, isso aqui não é interessante. Talvez se isso aqui fosse só o quadrado, fosse mais legal, assim. Então, se houver um jeito de fazer essa mesma estrutura mais limpa, fica melhor, né? Então, de novo, é meio arriscado fazer essas faces tão espremidas, né? Fica difícil às vezes saber o que que é o que, né? Então aqui, por exemplo, tem uma face que está super espremida. Então fica difícil até de ver que ela está aqui, né? Então eu vou pedir que os cortes sejam um pouquinho mais largos, um pouquinho mais fáceis de identificar, né? Aonde for possível é, é, criar um alinhamento, como por exemplo, daqui até Até aqui, ó, eu vou dar um slide. Não precisa, não tem muita coisa necessária nesses cortes, né? Então, talvez a gente consiga limpar eles. Deixa eu dar um merge by distance para tirar os cortes que eu acabei de espremer. E, por exemplo, onde tem dois triângulos assim, pode ser um quad, né? Então, se eu apagar esses dois triângulos aqui, ó, eu vou ter um, dois, três, quatro vértices. Eu vou preencher com F aqui, ó. Fica um pouco mais limpo, tá? Então, eu espero que a Alice tenha visto, tenha conseguido ver o que eu fiz, né? Mas o que eu estou fazendo é basicamente tentar limpar os cortes do meu modelo para que eles fiquem mais suaves, mais fáceis de selecionar, tá? Então, eu estou evitando os espremidos, né? Então, isso aqui, por exemplo, está super espremido, fazendo uma super diagonal, e tem umas faces super pequenininhas aqui, igual por exemplo isso aqui, ó, são dois triângulos, né? Então, se eu apagar aqui essa face e reconstruir isso aqui como um quad, né, fica melhor. E também, se eu puder distribuir esse corte um pouco mais alinhado com o resto desse caminho, né, é, é isso aqui. A imagem de referência está rosa porque ela não está aqui, tá? Ela aqui só tem o objeto de referência. A imagem, se eu vier aqui, ó, e pedir para ele me mostrar a imagem, ela não foi empacotada, né? Então ele ainda acha que a imagem está em C, dois pontos, user, Andra, download, escama, casal, Alice 075 mil por mil JPG. Então, para poder a imagem vir junto com o Blender, ela tem que ser empacotada. Ou seja, você teria que ter clicado aqui no pacote ou ter vindo aqui no dados externos e dado um pack resources, né? Que faria a incorporação da imagem dentro do Blender, tá? Então é isso que aconteceu. Mas, assim, visualmente, Alice, já está bem mais legal. Está bem mais legal. Tem algumas coisas que talvez eu fizesse com um pouquinho mais de relevo. Então, isso aqui, por exemplo, né? Essas peças aqui, ó, tá dando para ver elas praticamente através da estrutura aqui, né? Então, talvez valha a pena fazer elas um pouco mais estreitas, né? Aqui eu vou dar uma escala em X, né? Então, talvez valha a pena fazer para que não fique tão coladinho na superfície, tá? Então, isso aí eu faria, tá? Também tem que ficar atento com isso aqui, ó. Isso aqui chega a ser um problema de modelagem. Eu tenho um edge cruzando outro edge aqui, ó. Então, esse cruzamento aqui, ele não pode acontecer. A gente não pode embaralhar os edges, né? Então, isso aqui é complicado como estrutura de modelagem, né? Então, fica difícil editar, difícil arrumar, né? Então eu reconstruiria essa parte aqui toda, né? Essa parte aqui toda eu refaria, porque ela está embolada mesmo, né? Então tudo que for embolado, difícil de mexer, automaticamente está errado, tá, gente? É, a regra para uma boa modelagem é que ela deve ser boa para que outra pessoa dê sequência no seu trabalho.
é provável que vocês trabalhem em equipes quando vocês forem para o mercado de jogos. E aí o seu modelo tem que ser tratado por outras pessoas. Às vezes você faz só a modelagem, mas quem faz a pintura ou quem faz a animação é outra pessoa. Então a gente não pode entregar modelos que tenham cortes estranhos ou cortes que sejam difíceis de lidar, tá? Então aqui a gente tem um excesso de cortes em umas partes que se a gente pudesse fazer com menos cortes, seria mais ideal. Tem algumas decisões de corte que elas não denunciam um padrão muito claro, né? Então elas ficam difíceis. E a gente tem cortes embolados no lado de cá. Então esses cortes embolados têm que ser evitados, tá? A gente também tem que evitar a disputa por atenção aqui, né? Então isso aqui eu estou vendo ao mesmo tempo a face da base e a face da cabeceira, né? Isso a gente chama de Z-Fight. Então, duas faces elas estão brigando para ver quem é que está por cima, né? Então, por isso eu estava tentando ajustar isso aqui. Outra forma de resolver isso é o que eu estava mostrando no modelo do Matheus, que é, eu vou ligar o raio-x aqui, que é evitar que essas peças fiquem tão enterradas no modelo, né? Então, nossa, tá até difícil de ver quem é quem aqui, ó. Peraí. Então, se a Alice tivesse feito essas peças levemente encostadas aqui, ó, ela já resolveria esse problema. A mesma coisa para todas essas faces aqui. Primeiro, eu não preciso delas, ninguém vai ver essas faces, né? Elas estão enterradas no modelo, então não preciso de nenhuma dessas faces, né? É, e deixa eu ligar o meu raio-x. Grab em Z. E aí eu quero elas levemente encaixadas. E isso já resolve essa disputa. é, 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 Não, tudo bem, tá tudo certo, Alice. Eu realmente não espero que vocês já saibam é, fazer bem esses modelos na primeira entrega. Eu quero só minimizar os erros para entrega, de verdade. Mas vocês vão ver como é que vocês vão melhorando no decorrer dos semestres. Como é que vai ficando mais fácil, como é que vocês vão tomando consciência. Essa primeira entrega, ela é um Deus nos acuda. Pode preparar, porque vocês têm que acostumar com a ferramenta, acostumar com a navegação, acostumar com a lógica de desenho de wireframe. Então é muita coisa que vocês têm que acostumar. Então é normal, tá? De novo, não tem juízo de valor aqui, tá, gente? Eu estou só observando quais são as coisas que, a partir da aula de hoje, têm que ser vistas, tá? Eu, eu realmente estou até bem impressionado. Igual eu falei, a qualidade visual da cama melhorou muito de um modelo para o outro, Alice. Tipo, se a gente pegar a primeira cama que você fez e essa aqui, o salto de qualidade visual é muito grande. Assim, essa cama ela é muito mais convincente como cama, né? A gente ainda vai ver algumas coisas de acabamento que vão te ajudar, né? Então dá para fazer um sombreamento suave, assim, ainda, né? Então, já é um progresso bem legal, assim, já é uma evolução bem bacana do modelo. Também é importante eu pesquisar, tá? Eu tenho feito isso. Se tem Enigon, né? Então eu gosto de pesquisar isso. O jeito que eu faço isso, para ficar fácil de entender, inclui o uso das estatísticas, né? Ó, zero. Zero Enigons, olha que maravilha. Olha que beleza. Zero Enigons. Isso é fantástico, isso é incrível, tá? No caso, a gente tem também um material. Por enquanto, a gente não precisa desse material aqui, tá? Então, se quiser só jogar ele fora, não tem problema, tá? Na nossa primeira entrega, a gente não precisa disso aqui, né? Então, a gente pode entregar o modelo sem material nenhum, né? Ele nem precisa estar colorido, tá? Nossa primeira entrega, ela não precisa estar. E aí, a última coisa que eu acho que vale a pena ajustar nesse modelo é a origem, né? A origem, ela está aqui atrás, ó. E aí, porque ela está... Deixa eu colocar isso aqui. Porque ela está aqui atrás,
ela não está numa posição mais otimizada para a gente, tá? Tudo bem se ela estiver no chão, mas ela está muito fora de centro, né? Então, uma opção seria selecionar todos os vértices da cama e tentar colocar essa cama mais ou menos centralizada em relação à origem, né? Então, talvez isso seja um pouco mais adequado, né? Ou seja, a cama está mais ou menos centralizada com a origem, tá? Isso é uma coisa que dá para ajustar. A escala e a rotação estão em 1 e 0, isso é ok. Eu não sei se as dimensões estão corretas, mas aí também, né, a gente, né, sua cama está meio gigante. Sua cama, Alice, ela tem 18 metros de comprimento, tá? Outra coisa também é que a sua cama ela não está à vista de frente. Imagino que a cama de frente, quando eu olhar de frente, eu vou ver isso aqui, né? Então, é uma cama de 18 metros, gente. De altura, ela tem 9 metros. Deixa eu ajustar isso aqui, porque eu acho que vai ficar melhor, né? 1,85 m? 1,85 m é legal, né? Talvez um pouco maior, né? Talvez 2 metros. É, é, vamos pôr aqui 2 metros de cama, tá? Aí, como eu mudei a escala, eu vou dar um apply, né? Apply rotation e scale, né? Então agora minha cama, ela tá com 1 e 0 aqui, mas ela tá vista de frente. Eu vejo ela de frente e ela tá com algo em torno de 2 metros, tá? Lembra que no Blender, cada um desses quadradinhos aqui, ó, é 1 metro, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem ajustar também, que são as dimensões do objeto, né? Vocês podem ajustar isso para ter objetos mais coerentes entre si, né? Se vocês fizerem objetos que têm medidas reais, é mais fácil você acertar, né? É mais fácil que você coloque dois objetos que você fez em arquivos separados, ou, por exemplo, quando você estiver trabalhando em equipe, se eu estou fazendo medidas realistas e eu sei que a equipe inteira está fazendo, quando a gente juntar os modelos, é mais fácil que esses modelos conversem entre si, tá? Então, esse ajuste talvez seja importante de fazer aqui também nessa cama. Mas, de novo, é absurdo o tanto que melhorou, tá, Alice? É absurdo o tanto que está mais interessante. E foi super simples, na verdade, fazer os ajustes aqui de escala, de origem, de posicionamento. Só realmente da beiradinha da coberta, que é um pouquinho mais complicado, mas isso, como recomendação, eu nem refaria isso com urgência. Eu faria os 10 modelos da entrega e, se desse tempo, eu voltaria nessa coberta para ajustar. Eu não acho que isso tem prioridade. Não acho que isso tem prioridade. Já as coisas de fazer com que a referência apareça no arquivo, ajustar a origem, o encaixe das peças, isso é um pouquinho mais importante. Tá? Isso da cama, beleza? Dá para entender isso que eu disse? Legal, legal. Eu não vou salvar, obviamente, né? Eu não vou salvar, né? Eu vou agora abrir o submarino da Alice. Mesma coisa, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho mais. É, eu vou pedir, gente, quando vocês estiverem usando a referência, quando vocês estiverem usando uma referência, vocês manterem a transformação dela com ângulos retos, né? Então, 0 ou 90, tá? Então, 0 ou 90. Tá? Vou pedir, porque a referência é bom que eu veja ela sem distorção, né? Então é importante que eu veja ela sem distorção. Outra coisa, a gente comentou isso agora há pouco, né? Eu preciso que as coisas estejam nomeadas, inclusive as imagens de referência, tá? Então, se isso aqui é a referência do submarino, né? Então, eu preciso que isso esteja nomeado.
Mesma coisa a imagem, né? A imagem, eu espero que a imagem esteja também. De novo, eu não quero tirar ponto dessas coisas, tá, gente? Já está marcado para que isso seja avaliado, tá? Então não quero tirar ponto porque você esqueceu de nomear, tá? Mesma coisa, isso aqui é o submarino, e aí eu quero copiar e colar aqui, né? Aqui, ó, eu tenho uma primeira observação, é isso aqui, ó. Tem uma coisa aqui, eu não sei o que que é isso, né? Será que isso já é um torpedo que ele disparou? Então, muita atenção, tá? Muita atenção nessas coisas, tá? Eu vou considerar que isso aqui não é importante pra gente, né? Então, eu vou dar um Ctrl L e um Delete para apagar esses vértices aqui, tá? Esse modelo está super detalhado e super elaborado, olha que doido. Bem legal, bem legal. Ele tem cortes até demais, tá? Então aqui, essa parte de trás, ela possui um número muito grande de cortes, tá? Então deixa eu alinhar isso aqui, ó. E a gente quer evitar, na verdade, o uso de triângulos, Alice. A gente não quer usar eles em excesso. Então todas essas faces aqui, ó, elas podiam ser quads. Eu acho que é importante talvez refazer essa parte de trás, tá? Deixa eu conferir se não tem nada sobreposto. Não tem nada sobreposto, parabéns. Mas vamos tentar manter. Vamos vir aqui, divisão de lado. Eu vou ligar meu raio-x. Eu vou apagar esses vértices todos aqui, ó. E eu vou dar extrude, scale, extrude e o scale aqui, né? Então, esse scale aqui a gente dá merge por distância ou pelo centro e aqui eu vou ter triângulos, mas aqui não faz sentido, tá? Aqui não faz sentido, tá? A gente evita os triângulos. Outra coisa é, a gente tenta fazer os modelos para jogos com economia de vértice. Aqui você tem, nessa volta, deixa eu ligar as estatísticas aqui, você tem 64 vértices. É o dobro do que o cilindro padrão que a gente entrega. E uma regra que a gente vai ter é mais cortes para áreas maiores. Quanto menor a parte, menos cortes. Então, se você usou 32 para essa parte aqui, ela tinha que ter menos de 32, tá? Isso é porque a gente quer economizar vértices na produção de pré-jogos, tá? A gente não quer cortes que não façam relevo, então você criou um corte, tenta fazer um relevo com ele, tá? Não faça um corte que não defina um relevo, isso é importante, tá? E tenta sempre economizar o número de cortes. Eu acredito que deve dar para fazer a mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma estrutura talvez dê para fazer com 16 cortes, em vez de 64, tá? É, outra coisa é, todos esses cortes aqui que não estão fazendo design de superfície, ou eles têm que fazer um design de superfície, ou eles têm que ser eliminados, tá? A gente quer economizar polígono, tá? A gente quer economizar polígono. 7.000 é muito triângulo para esse modelo. Dá para reduzir bastante o número de polígonos aqui, tá? Então, só comentando, eu vou pedir para você refazer essa parte de trás com menos cortes, tá? Também eu vou pedir para que você apague toda a face que não vai ser vista jamais pelo player, tá? Então, toda a face que não vai ser vista é, é, pelo player, você vai apagá-la para a gente, tá? É, deixa eu ver como é que é isso aqui. Ah, eu gostei dessa solução. Gostei de verdade dessa solução. Ah, tem um problema. Eu gostei do fato que você fez encaixado, mas tem um problema aqui, tá? Eu tenho muita estrutura lá dentro. Isso aqui é muita estrutura, tá?
O problema disso é que na hora de texturizar, todo esse modelo aparece para texturização. Na hora de pintar vértice, tudo isso aparece, tá? Infelizmente, eu não consigo dar um Ctrl R aqui para poder fazer o corte de loop. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses vértices, tá? Eu vou apagar esses vértices e vou dar um extrude. Vou dar um extrude aqui, ó. E aí, na hora de dar escala, eu vou te dar um macete aqui, ó. Na hora de dar escala para ajustar isso aqui, você pode dar escala. Em vez de dar escala direto, você aperta Shift e remove o eixo que você não quer que afete. Então, por exemplo, Shift X, assim, né? Shift Y. E aí você consegue fazer um ajuste disso aqui, tá? E o que vai acontecer? Quando você fizer essa peça aqui, deixa eu dar um Alt H aqui, só para... porque eu fiz essa peça nova aqui, ó, tem muito dela para lá dentro do modelo. Tem muito dela para dentro do modelo. O ideal é que ela fosse, o corte dela, deixa eu cortar isso aqui, que o corte dela fosse muito próximo aqui da beirada. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Deixa eu selecionar e mostrar para você. Então, essa peça aqui, ó, que você criou, o ideal, de novo, você pode refazer isso na hora que você puder, né? Mas o ideal é que essa peça fosse assim, ó. Só a casquinha. Visualmente, pro jogo, não faz diferença, mas faz diferença para tratar da estrutura. Então, a solução aqui de encaixada é ótima, é só a peça que tem que mudar um pouquinho, tá? Isso aqui é o mesmo problema daquela outra estrutura, a gente não quer ter excesso de triângulo, a gente não tem por que ter todos esses triângulos aqui. Deixa eu dar um merge por distância aqui só para ver isso aqui. Então eu vou pedir para você refazer essa estrutura toda aqui, ó. Ela nem tem relevo, na verdade, né? Então ela nem possui um relevo. Então, se você fizer um extrude e um scale aqui, ó, você já vai ter essa estrutura sem os triângulos. E se você vai ter essa outra parte aqui, ó, você vai ter essa outra parte aqui, tenta fazer uma estrutura a mais, tenta fazer às vezes um extrude em Y, talvez, para gerar um relevo adicional, tá? Eu também acho que essa peça aqui, ó, ela talvez funcionasse com 16 cortes. Lembra, se isso aqui, que é grande, é 32, tudo que é menor vai ter menos corte, tá? Então isso aqui, se você puder fazer com 16, vai ficar bem interessante, tá? Ficar bem interessante, né? E aí outras coisas que tem o corte, mas não tem relevo nenhum, né? Igual isso aqui, ó, tem o corte, mas não tem relevo nenhum, né? Quer dizer, mentira, isso aqui na verdade nem é o corte, isso aqui é um negócio que tá vazando. O que é isso aqui? Ah, tá, isso aqui é a ponta de lá, ó. Lembra, tudo que a gente fizer em modelagem tem que ser fácil de identificar e editar, tá? Tem que ser fácil de identificar e editar. Que não está fácil de identificar, não está fácil de editar. Então, talvez você tenha que realmente reposicionar essas peças, né? E reajustar elas, tá? É, então, eu imagino, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu pegar umas peças aqui, deixa eu selecionar umas faces aqui. Ó, tem um negócio aqui no meio, ó. Tá sobrando, ó. Então dá uma conferida geral assim no seu modelo, ver se não tem nada que você pode limpar. Então isso aqui, por exemplo, não precisa desse vértice aqui, né? Só a casquinha. Não precisa de nada disso aqui dentro, olha só.
essa peça aqui, que está super enterrada, na verdade, a gente quer ela bem encaixadinha assim, ó, bem próxima, né? É, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas aqui, o que está acontecendo é, boa parte dessa estrutura sua, ela é inteiriça, né? Ela não precisava ter sido feita em blocos, né? Então, toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura até aqui, ela podia ter sido feita com uma peça contínua, a princípio, né? É, porque ia te poupar esses encaixes, né? Então, por exemplo, se tivesse entrado com um cilindro, eu vou manter ele com 32, eu vou manter ele com 32, é, não, 24, 24 é bom. 24 é um pouquinho mais leve e vai dar a mesma coisa. E aqui eu já vou pedir para que o preenchimento dele seja triangular, né? E aí eu vou rotacionar isso aqui, vou dar um scale para ficar mais ou menos do mesmo tamanho que o seu modelo. Vou fazer essa parte da frente aqui, né? Ou seja, essa estrutura frontal aqui, né? Eu selecionei as faces todas, eu vou dar um extrude. Vou cancelar esse extrude com ESC, vou cancelar o extrude não, vou dar ESC no extrude e dar um scale e vou dar um extrude para cá, né? E aí eu vou ter essa mesma base lateral emendada, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa para fazer a parte de trás, ó. Então extrude, ESC, scale, extrude. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer uma parte interna assim, ó, é o mesmo processo, extrude, scale, né? Depois extrude de novo, né? E aí extrude, vamos supor que eu quero fazer um pouquinho mais de espaço aqui, scale, extrude de novo, né? E aí vamos fazer agora o extrude para gerar esse ponto da turbina aqui, extrude, scale, extrude, scale, extrude, vamos dar um outro extrude, scale, extrude, scale, extrude, extrude, scale, extrude, extrude, scale. E aqui na verdade eu já tenho a pontinha porque eu fiz com o triângulo, né? Então grab Y aqui. Isso aqui, ó, qual que é a diferença? Se eu entrar dentro desse modelo aqui, ó, se eu entrar lá dentro, ele é todo oco. Então ele não tem excesso de informação interna. E uma coisa que está acontecendo no seu é quando a gente entra no seu submarino, né? Ele tá tendo, eu estou achando informações lá dentro de face, de peça de encaixe, que talvez não seja necessário, né? Então eu tinha um monte de face aqui dentro, né? Igual agora eu tenho aqui, né? Dessa parte de trás. Eu tenho essas faces aqui que elas talvez não sejam necessárias, tá? Então isso é algo que você pode pensar a respeito. E fica mais difícil de editar, né? Ou seja, todas essas variações que você coloca aqui dentro, elas dificultam a edição do modelo. De novo, eu estou pensando nesse modelo daqui para frente. O que você fez já tem muita coisa interessante e tem muita estratégia interessante de design. É só realmente um ajuste para a qualidade de vida futura, ou seja, como que você pode fazer um modelo que vai te dar uma qualidade de vida futura mais fácil de trabalhar, mais fácil de editar, mais fácil de construir, né? Eu teria feito, tá? Só comentando, eu teria feito essa parte arredondada aqui, ó,
eu vou adicionar uma esfera. Eu vou pedir que essa esfera tenha 24 cortes, porque é o número de cortes que eu usei. Eu vou pedir 12 anéis para ela e eu vou rotacionar ela 90 graus. Eu teria feito esse tipo de ajuste aqui, ó, porque seria mais fácil de encaixar no modelo, no outro modelo. Então aqui, ó, se eu for pensar em, deixa eu apagar deixa eu esconder essa esfera, deixa eu dar um hide, e deixa eu apagar esse vértice aqui, ó. Vou apagar esse vértice. Vou dar Alt H. E agora deixa eu apagar a parte que está aqui dentro da esfera, né? Ou seja, a parte interna da esfera. Então, deixa eu dar um Ctrl L, Ctrl I para inverter a seleção, Hide. E vamos apagar metade dessa esfera aqui, ó. X vértices, Ctrl L, X vértices, Alt H. E aí aqui, ó, porque tem o mesmo número de cortes, eu consigo pensar em dar um extrude e aproximar isso aqui dessa peça, né? E eu posso, inclusive, se eu colocar exatamente por cima, eu posso, inclusive, dar um merge por distância, aumentar um pouquinho a distância desse merge, e ele vai... Opa, acho que eu não aumentei, não. E ele vai juntar os vértices que eu deixei aproximado, né? Então ele vai passar a ser uma peça única, também oca, né? Ou seja, continua uma peça toda oca. E vai ficar mais fácil de editar, né? Então, é isso que eu quero que você veja. Várias coisas que você fez encaixadas, eu acho que elas continuam tendo que ser encaixadas. Então, por exemplo, essa janela aqui, ó, não tem por que eu cortar o modelo para fazer ela. Essa estrutura de topo que você criou aqui, não tem por que eu fazer encaixado. Né? Mas blocos contínuos que você identificar, que você fala assim, não, peraí, isso aqui dá para ser um bloco inteiriço, né? Às vezes vale a pena, né? Você fez um negócio super interessante aqui que eu não sei se eu vou saber fazer tão bonitinho quanto. Você fez um extrudezinho aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Eu acho que vou dar uma escala em X. Eu gostei dessa estrutura, achei muito legal mesmo. Achei muito legal que você fez isso aqui embaixo também, eu achei muito massa. Gostei demais. Graças a Deus que eu tô gravando, né, Alice? Se a internet caiu. É... Mas tá tudo gravado. Scale em X. Grab em Z. Assim, eu gostei do. Acho que eu fiz demais, né? Acho que eu fiz demais. Gostei dessa estrutura que você fez, assim, cavadinha. Achei legal, né? Só realmente acho que a peça de encaixe ela tinha que ser realmente pensada para não gerar excessos dentro do bloco. E esses detalhes também que quando é, você fez essa lateral aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, ó, X. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui e apagar isso aqui, ó. X, faces, né? E aí eu gostei que essa estrutura aqui, ó, dá para construir ela toda aqui, ó, face. Gostei dessa marcação que você fez ali, ó, face. Né? Isso dá um aspecto mecânico legal para o modelo, né? Então eu gostei dessas estruturas que você marcou, né? Tipo lateral, né? Os cavados, né? Eu acho que isso é muito, muito massa, né? E aí eu peço que você dê uma olhada para essas peças de encaixe que você criou, né? É, você revisar para ver se elas têm um encaixe um pouco mais fácil de editar, né? Isso aqui tá legal, isso aqui eu gostei. Achei que é isso mesmo. Muito mais fácil de trabalhar assim, ó.
É tão fácil que eu posso simplesmente pegar isso aqui e levar para o meu, assim, né? Tipo, então, eu gosto quando o processo de reciclagem de uma peça, ele é o suficiente, assim, é só você duplicar a peça que você tem ela reaproveitada. Então, isso é muito, muito legal, né? Imagino que no caso da hélice é algo parecido, né? Eu posso só copiar as peças, né? E dá pra ver que em alguns lugares você teve a preocupação de fazer bem, bem limpinho mesmo, né? Tipo, bem, bem clean, né? Então, isso tem isso? Oh, gente. Isso não pode ser assim. Isso vai dificultar meu trabalho. Isso vai dificultar meu trabalho, né? Porque aí é, é muito esquisito para editar. Então, se fosse cada uma dos ferrinhos, ia preferir se fosse cada ferrinho separado, porque eu poderia lidar mais fácil com eles, tá? Também ele não pode estar tão encaixado aqui, ó. Então, a escala aqui em Y, não em X, né? A escala em X tem que ser o suficiente para a gente poder ter uma diferenciação entre eles. Mas é muito melhor se você fizer com as pecinhas separadas, em vez de fazer com uma peça inteiriça, assim, tá? Vai ficar um pouco complicado para você. Evitar esses zigue-zagues loucos, tá? Evita esses zigue-zagues loucos. Eles vão complicar o processo de edição, de fazer novas unidades de submarino, tá? Não, tá no caminho, só tem uma estranheza ou outra, né? Igual, por exemplo, é estranho que você tente encaixar a esfera assim, porque ela não segue o formato da estrutura que você está encaixando. Então, essa peça aqui, ela não tem cortes que coincidem e que fazem o encaixe fácil, né? É muito mais fácil encaixar a esfera acompanhando o fluxo do modelo, tá? Então, isso vai ajudar demais na, na estruturação do seu modelo, né? Então, eu peço que você tenha esse cuidado né, com a decisão sobre peças e a decisão sobre encaixes, tá? Mas, de novo, isso é só melhorias do modelo, tá? Coisas que vão deixar o seu objeto mais fácil para a gente trabalhar quando a gente for editar, quando a gente for pintar, quando a gente for colorir, quando a gente for animar. Então, tudo isso que eu falei como alteração são formas de ajudar a Alice do futuro, né, a ter um modelo que ela consegue continuar trabalhando com ele e ajudar também as pessoas que estiverem relacionadas ao seu trabalho a seguir trabalhando. Então, conceitualmente e visualmente está interessante, só tem uma série de ajustes técnicos para fazer, né? Mas é bem legal o modelo do submarino, né? O design é bem interessante, né? Tá de parabéns. Né? A gente vai, obviamente, mexer mais no acabamento para ele ficar ainda mais bonitinho, né? Mas já dá para ver que ele seria um modelo bonitinho no jogo, sabe? Eu acho que ele no jogo seria um modelo bonito. Só precisa fazer os ajustes técnicos. Lembra, todos esses ajustes que eu falei hoje são ajustes técnicos que vão deixar o modelo mais apropriado para reaproveitamento, né, e mais apropriado para desempenho, né, para outras etapas do trabalho. Então, nada do que eu estou falando aqui. De novo, os alunos não tinham como adivinhar, eles estão aprendendo isso agora enquanto eu falo. Né, e a gente espera que essas alterações sejam feitas para a nossa próxima semana, né? Ou seja, semana que vem eu quero novamente olhar os modelos, né? A gente recebeu aqui, deixa eu ver se apareceu mais algum modelo. A gente recebeu aqui esses modelos, né? Semana que vem, como a gente tem uma entrega de trabalho, a gente vai fazer mais uma sessão de feedback, né? Mais uma sessão de apreciação de, é, é, dos modelos, né? E também uma sessão que vai ajudar a gente a formatar os modelos para entrega de trabalho. Tá? Lembrando que vocês têm que entregar 10 modelos na primeira etapa, não precisam ser 10 modelos de mesma complexidade, ou seja, os modelos podem ter complexidades diferentes. Então, eu vou aceitar modelos mais simples, eu até recomendo que vocês comecem com modelos mais simples, né, para poder ter né, um pouco mais de controle e um pouco mais de certeza sobre o que estão entregando. Certo?
Tá entendido, pessoas? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tá compreendido? Alguma pergunta? Se você não tiver pergunta, manda um ok pra mim, fala que tá joia. Agora, se tiver pergunta, manda pergunta, porque, né, aí eu respondo. Mas se tiver ok, manda um ok pra nós aí, que a gente encerra essa gravação após as dúvidas, se houverem, ou na sequência dos oks que vocês vão me mandar, né? Deixa eu ver quem está online. Eu estou falando isso, mas eu nem sei se a turma está online. Deixa eu ver se a turma está online. Ei, turma. Né? A gente está com 5 alunos, então faltam dois oks aqui. O ok do Matheus Brito, talvez. Aí. Gente, brigadão. Obrigado por quem assistiu isso aqui até agora. Espero que esse vídeo ajude alguém de alguma forma. Para os alunos que estão matriculados comigo aqui no curso de jogos e estão ao vivo, a gente vai fazer um intervalo, né, de 15 minutos, né, e a gente volta gravando mais uma aula. Tá? Para quem está vendo isso no YouTube, é uma playlist, então provavelmente você vai ver esse vídeo numa sequência de outros vídeos. Né? Então, sei lá, procura ele aí, procura a sequência na playlist da disciplina.